Salve, salve galera, professor Milton Silva na área, mais um vídeo do canal do professor Milton Silva, filosofando, aula 3 de Sociologia, e nós vamos tratar hoje aí da sociedade de risco e a questão dos riscos ambientais, tá? Uma questão polêmica, nós vamos tratar aí essa aula na perspectiva, na visão da sociedade de riscos em Urutbek. Esses riscos são produzidos aí pelos impactos, para os impactos da vida humana e o meio ambiente. Também vamos tratar aí de desenvolver aí uma visão crítica, analítica e pontual sobre o modelo socioeconômico que está predominante na sociedade capitalista, o crescente uso dos recursos naturais para a geração de nossa sociedade, para a produção de riquezas. Então, nós temos as problemáticas socioambientais contemporâneas, tá? Que estão relacionadas a muitas de nossas práticas, tanto nossas práticas cotidianas quanto as práticas de empresas e de governos que vão trazer aí impactos para o meio ambiente e ao mesmo tempo ao próprio ser humano. Na sociologia, esses impactos vão trazer aí a implicância, né, dos impactos socioambientais e econômicos que vão ser produzidos na nossa sociedade contemporânea. Nesta aula, nós vamos aí, a partir de uma reflexão, trazer contribuições de sociólogos para a sociedade de risco. Um dos problemas muito comuns, principalmente aí na sociedade até os anos 90, foi a questão do cigarro, que foi tratada aí como uma questão de status social, de beleza, de aventura, enfim, de vários aspectos. Depois de muitos estudos científicos e de muitas doenças trazidas pelo cigarro, começaram por parte do Ministério da Saúde aqui no Brasil, propagandas que diziam que se você fumar, você morre, tá? Então, todos os dias nós fazemos escolhas, sabe, galera, sobre o que queremos, sobre nossa vida. E sabemos dos riscos que determinadas escolhas podem trazer para nós. Então, os seres humanos, por meio aí das ciências, foram possibilitados e informados dos riscos e dos danos que determinadas substâncias podem trazer a nós. E a partir desse momento, nossas escolhas vão ser fundamentais para que nós possamos viver uma vida melhor. O cigarro vai exemplificar, tá, galera, muitas questões aí a respeito das ações humanas, pois muitos resíduos, muitas coisas foram identificadas a partir do tempo, investimento e esforço de um conjunto enorme de pessoas e instituições. E como a intensividade da vida humana, a todo instante são criados novos produtos, dispositivos e implementos que vão pôr em risco a vida dos seres humanos. Então nós vamos avançar aí nesta questão e tratar aí também da questão do cigarro eletrônico, que é um dos grandes males da sociedade atual. O avanço científico, tá, galera, e tecnológico e industrial, notadamente durante o século XX, vai trazer à humanidade uma série de conquistas importantes, como a cura de algumas doenças, a maior produtividade de alimentos e o controle de alguns eventos e processos naturais a partir do que de uma integração entre povos e culturas, tá? Então nós vamos ter aí na década de 20, como foi colocado nos slides aí da CMSP, a introdução de produtos antibióticos. Nós vamos ter na década de 40 a questão da Revolução Verde, a indústria química, na década de 60 a energia nuclear e na década de 80 a ascensão da internet. Todos esses benefícios fazem parte aí da interferência humana, da capacidade humana de usar sua
de usar seu conhecimento científico e tecnológico para uma melhor vida em sociedade, tá? Porém, essas tecnologias que foram desenvolvidas vão resultar também de problemas que não estavam previstos e nem calculados pela própria ciência que as criou. Com o passar dos anos, vão surgir algumas consequências. Superbactérias, que são organismos resistentes a antibióticos e devido ao uso excessivo desses medicamentos. Poluição sistêmica por sintéticos, tá? São substâncias sintéticas que não se degradam na natureza e têm sido associadas aí a câncer e mutações nos seres vivos. Insegurança no mundo digital, questões de privacidade, os cybercrimes, o lixo eletrônico são alguns desses problemas que estão colocados, tá? Dispersão global de partículas radioativas, como a questão de Chernobyl, Fukushima em 2011. Então, todas essas questões aí de acidentes nucleares também fazem parte aí desta questão socioambiental. Esses riscos são produzidos envolvem lados de inovações tecnológicas que foram desenvolvidas ao longo do século XX e a produção de soluções e de riscos. Tá? Então, Anthony Giddens vai fazer aí uma análise sobre isso. Eu vou ler o trecho aí do Giddens de 2005. As sociedades humanas sempre viveram sob ameaça de riscos externos. Secas prolongadas, terremotos, escassez de alimentos, eventos climáticos extremos, como furacões e tempestades, etc. Esses riscos eram provenientes de um mundo natural, sem relação com as ações humanas. Hoje, porém, contamos cada vez mais com vários tipos de riscos produzidos, que são criados pelo impacto do nosso próprio conhecimento, da tecnologia, sobre o mundo natural, ou seja, nossas próprias intervenções na natureza. Lá nas aulas de geografia no primeiro ano, nós vimos as ações antrópicas, nós vimos aí também a questão do antropoceno nas aulas de sociologia 1 e 2, né? A questão de uma nova era geológica devido à interferência humana no meio ambiente. Então, nós temos aí uma série de riscos que são produzidos pela sociedade. Envolve riscos e efeitos não previstos na origem e que são frutos das ações humanas. A ciência buscava aí o avanço, a melhoria da vida das pessoas, porém elas não previam os riscos que este avanço poderia trazer para a sociedade, tá? Então os problemas que são abordados e são discutidos sobre os riscos produzidos pelo desenvolvimento de constantes novas tecnologias vão criar aí incertezas sobre seus possíveis impactos socioambientais, tá? Isso vai fazer que os indivíduos estejam sujeitos a novas situações nas suas vidas, no dia a dia, das quais eles vão precisar de forma constante refletir sobre suas práticas de consumo, sem, por exemplo, sem possuírem aí, sem adquirirem o conhecimento suficiente sobre as causas eventuais que podem ser causadas por esses produtos que nós consumimos, tanto para a nossa saúde, tanto para o meio ambiente. Tá? Esse contexto tem que ser entendido como uma sociedade de risco. Ok, então a sociedade de risco global, o autor Beck não defende a ideia de que o mundo contemporâneo é mais arriscado do que épocas passadas, mas sim que há uma mudança na natureza que somos obrigados a enfrentar. Giddens entende que o risco agora provém menos dos perigos ou das ameaças naturais do que as incertezas geradas pelo próprio desenvolvimento econômico e científico e tecnológico. Suas consequências, elas não vão ser meramente pessoais, mas sim globais, vão influenciar no mundo inteiro, de modo que esse controle vai tornar-se um principal aspecto da ordem global na atualidade. Ok? Então, nós temos aí um dilema da sociedade de risco global.
incertezas em relação ao futuro, desconfiança nas instituições, acirramento de conflitos e individualização e socialização dos riscos, ok? Então, viver na sociedade de risco global é um perigo, porque este tema é utilizado para descrever a humanidade em que os riscos e as incertezas criadas pelo próprio desenvolvimento industrial e tecnológico vão tornar-se temas centrais. Esses riscos são frequentes, são globais e imprevisíveis, exigindo uma constante avaliação e gestão. As mudanças rápidas, constantes de uma insegurança e instabilidade vão trazer ou vão desestabilizar as estruturas sociais e vão aumentar ainda as incertezas gerais sobre esses riscos, tá? A sociedade precisa estar de forma constante, preocupada para lidar com estes problemas criada pelas suas próprias ações, as ações antrópicas. Portanto, devemos dar aí uma importância na confiança nas instituições e o papel da ciência na diminuição desses riscos. Peço a vocês que se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo. Um abraço e até a próxima aula.